Como fazer para identificar as variações do relevo em um mapa qualquer? Bom, a existência de curvas de nível oferecem pistas, oferecem elementos muito importantes para que a gente possa verificar as variações de perfil topográfico em uma região. E nessa questão, nós vamos perceber como a identificação dessas variações a partir de um mapa nos ajudam bastante a fazer essa comparação entre os dados do mapa e o de uma imagem qualquer. Vem comigo! Fala, pessoas e pessoas! Tudo certo, tudo tranquilo, tudo sossegado com todas e todos vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão da FUVEST que começa nos dizendo o seguinte. O mapa mostra a topografia, os aspectos da paisagem e o tipo de cobertura vegetal da superfície numa determinada área, com um observador que, localizado próximo ao leito do rio, vê a paisagem direcionando seu olhar para o quadrante nordeste. E a partir daí, vamos observar a imagem. Essa imagem mostra pra gente um mapa de uma região qualquer, de uma região aí aleatória, que a gente não sabe qual é, mas nos mostra alguns elementos. Por exemplo, a presença de uma cobertura vegetal, com matas que acompanham as margens de um curso d'água, chamadas de matas ciliares, e também áreas de pastagem, pasto, capim. E estas linhas que representam as chamadas curvas de nível, que elas nos ajudam a perceber as diferenças de altitude em uma determinada região, em um determinado terreno. E aí a gente tem um bonequinho que é o observador e a edificação aí que é uma casa, né? São várias casinhas, aí são 4 casinhas nessa imagem, né? Então é uma imagem do observador com o seu olho fixado para alguma dessas casinhas. E a gente percebe que ele está próximo a um curso d'água. E aí tem um lago ou uma represa na qual este bonequinho está. Então é como se você estivesse ali na beira da represa ou do lago, olhando para uma das casinhas. E aí, enfim, a partir dessas informações, desses elementos, o enunciado diz assim: o cenário a ser visto pelo observador, considerando os aspectos evidenciados no mapa, é algum dos cenários que vão ter aí nas alternativas, porque são várias fotos, cada alternativa é uma foto, que seria a visão que você teria se estivesse observando como o bonequinho. Em primeiro lugar, para que você possa resolver essa questão, é importante lembrar que entre os temas está se trabalhando com orientação e localização. Principalmente porque aqui você tem que lembrar dos pontos cardeais e colaterais. Pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, e também dos pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, quando você for olhar lá para o bonequinho, você vai perceber, por exemplo, que ele está olhando para a direção nordeste. Mas, enfim. Além disso, aqui se fala bastante, né, quando você olha para esse mapa, aqui a gente percebe a necessidade de entender os elementos da representação cartográfica. Porque nas aulas de cartografia, a gente vê em representação cartográfica quais os principais elementos que um bom mapa ou uma boa carta possuem. Um mapa tem que ter título, tem que ter legenda, tem que ter uma setinha ou um símbolo que aponte o norte geográfico, tem que ter escala. Então, a gente percebe que nesse mapa estão presentes vários elementos de representação cartográfica que, inclusive, ajudam a gente a se localizar, né? E a gente também percebe que aqui a gente tem a presença da cartografia temática como uma outra temática. Isso porque os mapas, as cartas, são produzidas com diferentes objetivos. Podem ser objetivos ligados a perceber as diferenças de altitude, diferenças topográficas, podem ser mapas para representar fenômenos naturais, fenômenos humanos, enfim. O que a gente percebe é que nesse mapa aqui que está representado no exercício, você tem um mapa cuja principal temática é a topografia, né? E aí, a partir da topografia, você percebe lá a presença dos cursos d'água, da represa, das casinhas, enfim. Basicamente, você tem ali um conjunto de informações, um conjunto de temas para representar aquela porção do espaço que está sendo representada aqui. E aí, a partir desses temas, eu vou te mostrar essa imagem aqui. Essa imagem aí, gente, ela representa a visão que você, sendo o bonequinho ou bonequinha que está nesta imagem, estaria olhando. Então, em primeiro lugar, a gente percebe que pelo mapa,
o bonequinho está olhando para o quadrante nordeste. Então, muito provavelmente, bem na frente dele, você já teria uma casa do outro lado da represa. Então, eu até fiz aí algumas linhas representando as curvas de nível, porque a partir do ponto mais alto, as curvas de nível vão representando mudanças de altitude. Áreas mais elevadas vão ter valores mais altos, que vão indicar altitudes mais elevadas, e essas linhas, quando elas vão se tornando aí, no caso, mais para baixo, entre aspas, elas vão marcando valores menores de altitude. E aí, olhando de novo para o mapa, vamos olhar agora mais especificamente para o mapa, você vai perceber que ele tem duas informações, ponto cotado e curvas de nível, intervalo de 5 em 5 metros, ou seja, cada uma dessas curvas de nível indicam uma altitude média naquele pedaço do terreno que a linha está cortando. Então a gente percebe que tem aí linhas marcando 630, lá mais perto do rio 605, se eu estiver olhando de baixo para cima, ali mais perto da legenda 630, mais perto do rio 605, ou seja, você sai de um ponto mais alto para um ponto mais rebaixado, porque o rio provavelmente aí marca um fundo de vale. E o bonequinho está bem pela linha ali entre 605 e 610. Então, ele está bem perto da represa. E depois, do outro lado desse curso d'água que ele está visualizando, que esse bonequinho está visualizando, então a gente percebe que as linhas começam a aumentar até 640. E vai aumentando aí até chegar em 640. A casa está numa linha posterior a 640, possivelmente 645 metros de altitude. Então, a gente está percebendo, em primeiro lugar, que o bonequinho está numa região de fundo de vale. Em segundo lugar, você percebe que a visão do bonequinho, para que ele possa enxergar a casa, ela tem que ser a noroeste, porque o mapa tem até a indicação do norte geográfico, e você percebe também essa diferença de altitude. Ou seja, a partir disso, a gente consegue perceber que o cenário a ser visto pelo observador, considerando as informações que estão evidenciadas no mapa, só podem estar representadas ali a partir da alternativa B de boneco ou boneca, porque realmente essa visão ela é a que melhor representa, porque tem uma casinha ali no ponto mais alto como uma referência, e esta visão, como se você estivesse olhando diretamente para casa. Então, é importante que aqui você tenha uma certa leitura cartográfica aprimorada, Então, para isso tem que fazer muito exercício de cartografia para conseguir interpretar essas informações, Então, aqui, a parte de orientação espacial é bastante trabalhada. Ou seja, então só mesmo a alternativa B de boneco para responder a essa questão, tá certo? Então, novamente, é um tipo de exercício em cartografia que exige um pouco da sua noção de orientação espacial, exige que você também conheça um pouco a respeito de diferenças de altitude representadas em curvas de nível e até para a construção dos chamados perfis topográficos, porque esse mapa é como se você estivesse olhando de cima, mas o perfil topográfico ele pode ser construído a partir desse mapa, como se você estivesse olhando de frente, um perfil do terreno. Então, são coisas que a FUVEST normalmente gosta de trabalhar em cartografia. Então, é importante aí ficar ligado ou ligado, tá bom? Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e eu espero que vocês continuem nos acompanhando. Até mais, pessoal!